Estamos começando o segundo bloco do programa Sem Cortes aqui pela TV Guajará, Canal 7. Nós iremos falar neste segundo bloco sobre economia. Com relação ao desemprego, no Brasil passou dos 2 dígitos. Hoje o índice é de 10,2% dos trabalhadores estão fora do mercado de trabalho, sem ocupação. É a maior taxa da série histórica do IBGE, que começou por volta do ano de 2012. Em números absolutos, nós temos 10 milhões e 400 mil brasileiros desempregados. E segundo o Trading Economics, que é um site norte-americano, o Brasil ocupa a 3ª colocação no ranking de países que mais demitiram. O primeiro do ranking é a Espanha, com 21%, e em segundo lugar, a Itália, com 11%. Franklin, não é preocupante esse índice crescente de desemprego aqui no Brasil? Sem dúvida. Fazendo jus aí a uma fala de um líder político aí que tanto defendeu o emprego, né? Nunca se viu na história desse país tanto desemprego, tanta crise. Infelizmente, em 13 anos desse governo desastroso que passou aí do Partido dos Trabalhadores, ironicamente a gente está vivendo essa massa enorme de desemprego no país. Eu hoje diria, Graciano, que pelos números redondos já atinge aí algo em torno de 12%, e isso é preocupante. Em nível Brasil, a coisa tem tomado um vulto complicado, porque isso, inclusive, aumenta os índices de violência, né, trazendo para a rede pública, para todo o serviço, seja em nível federal, estadual ou municipal, dados preocupantes na saúde, na educação, enfim, repercute como um todo. E em Tailândia, recentemente, passando muito cedo aqui pela cidade, eu sempre vejo as filas ali na porta da Caixa Econômica Federal, aqui na porta do Cine, sempre falando em seguro-desemprego, em rescisões, em FGTS, e preocupa, porque Tailândia vem perdendo a matriz produtiva da madeira, vem perdendo a matriz produtiva agora do agronegócio. E isso realmente nos preocupa muito, porque a gente é um município de 100 mil habitantes e, como eu disse, em crise com suas cadeias de produção. Então, o desemprego é um mal que amedronta, que assusta, e eu acho que a gente tem que fazer o possível para tentar reverter isso. É a nossa obrigação enquanto entidade, enquanto gestor, é buscar correr atrás de combater esses índices. Infelizmente, é uma crise, se fala em mais 2 anos de crise, mas é o que mais me preocupa, porque pai de família desempregado não é um dado legal para se dar. Franklin, de forma bastante simples, o desemprego ele também decorre da queda, da diminuição da atividade econômica. Então, com isso, uma vez que essa atividade econômica ela vai diminuindo, empresas vão sendo fechadas, salários, não raro, são diminuídos, para que não haja demissões, traz inúmeras consequências para a população. Eu vou me ater à Tailândia, que é a nossa economia que a gente está vivendo no dia a dia. Nossa matriz produtiva, como eu disse há pouco, é o extrativismo florestal, sobretudo a madeira. Hoje a gente está tendo dificuldade de encontrar mercado para vender nosso produto. A gente, na verdade, viu aí, hoje, em números redondos, Tailândia ainda tem 42 serrarias instaladas. Desse total, acho que 13 a 14 estão trabalhando, quer dizer, imagina aí a massa de demitidos, e ainda com muita dificuldade de encontrar mercado. Todo mundo que tinha 2 turnos acabou abrindo mão de um para não parar, e isso tem um reflexo direto, essas demissões. É um dado muito mais preocupante, Tassiano, que a gente sempre brincava que boi nunca se tinha problema para vender boi. Todo mundo que tinha gado era só abrir a boca que vendia. E recentemente eu estou vendo, como se diz no jargão popular, está alagado. Você não consegue vender. No meu caso, eu tenho 2 cargas prontas e não estou tendo, tem mais de 15 dias que eu não estou encontrando espaço para vender. Estou tendo que retaliar aqui no mercado local para poder realmente não perder, porque o gado está pronto, tem que sair. Então, quer dizer, isso preocupa, isso reflete dizer que a população não está comendo carne, né? Eu vi recentemente de um grande frigorífico de Castanhal, que abate diariamente 600 cabeças, atende especificamente as grandes redes, Líder, Yamada, Formosa, está tendo dificuldade, caiu pela metade. Quer dizer, isso certamente um frigorífico que abate esse total, ele gera aí algo em torno de 550 empregos dias. Se isso perdurar, certamente vai haver demissão lá. Então, é um reflexo nacional
E nós que somos de cidade pequena, que temos nossa economia fincada em 1 ou 2, 3 segmentos, como é o nosso caso, né, a madeira, o boi, e agora com essas demissões recentemente, por exemplo, a BBB, que é o cenário do Dendê, nos pediu recentemente o espaço do nosso sindicato para efetuar algumas homologações lá. Em números redondos, 111 demissões numa só lapada, como se diz. Quer dizer, isso é perda de emprego, é perda de economia e realmente é um dado muito preocupante, porque o reflexo direto disso vem na segurança, Tassiano. Franklin, mas com a alta do desemprego, certo? O que o desempregado, parece até um contrassenso uma pergunta dessa, sem nexo, mas ela tem todo sentido. O que o desempregado deve fazer nesse momento que ele vai para um lado e outro e não consegue emprego? Aí é que está. Quando não há crise, o Brasil tem uma economia informal extraordinária. Eu acho que é o grande barato de a gente reagir e superar todas as crises é essa informalidade. Baseado em quê? Com a carga tributária imensa que a gente tem, né, com essa má distribuição de renda, muitos desses trabalhadores acabam indo para a informalidade. Mas quando há uma crise no ar, como você abrir um novo segmento? Eu diria assim, o cara se desemprega, ele pega a rescisão, compra um carrinho de cachorro-quente, ele vai botar um lanche para vender, ele vai criar uma nova economia, uma nova atividade. E acaba superando. Mas com essa crise você não vai ter muito o que fazer. E o meu receio é isso, porque você já imaginou o pai de família desempregado, falta de comida, falta das necessidades básicas, de escola, de saúde, enfim. É uma coisa que nos deixa em dúvida. E a gente fica mais assustado porque a gente ouve falar aí em cadeia nacional que essa crise deve durar mais 2 anos. Então, realmente, eu diria hoje, Tassiano, que a única coisa que nos resta é pedir a Deus que nos ajude a superar isso e que esses 2 anos passem logo, para a gente realmente rever a nossa economia voltando e, consequentemente, aumentar aí as nossas expectativas de emprego. Quando falamos em emprego, se vem à mente a questão da mão de obra não qualificada, que é uma mão de obra que não se exige tanto, não requer tanto preparo por parte desse trabalhador e, de certa forma, são vagas mais fáceis de serem preenchidas ou substituídas. Tá? E também existe a mão de obra qualificada, ou seja, é aquela mão de obra que você não encontra fácil por aí. Embora o desemprego, a taxa tenha aumentado, mas o que sabemos é que em vários lugares do Brasil existem indústrias, né, fábricas, que têm setores quase que parados porque falta a mão de obra qualificada. Franklin, a pergunta é a seguinte: nesse momento de crise, aquele que é possuidor da mão de obra não qualificada, ele tende a sofrer mais do que alguém que está dentro do bloco da mão de obra qualificada? Sem dúvida, e nisso o Norte e o Nordeste acaba sofrendo bem mais por essa falta de qualificação, por falta de políticas públicas nessa área para qualificar, capacitar e até aportar essas regiões de indústrias, de segmentos que venham a necessitar e automaticamente capacitar esse trabalhador. É uma pena, mas a gente aqui, por ter uma economia um tanto extrativista, a gente exporta e produz de forma primária, sobretudo a madeira. A madeira, o desdobro de tora é uma coisa bem rudimentar, nos últimos 200 anos aí não mudou muita coisa. Eu sempre defendi que a gente tinha que estar vindo buscar, mesmo quando tínhamos ainda a madeira em abundância, essa verticalização. A gente pensar em fazer porta, forro, aduela, buscar nichos de mercado, talvez exportar mais, porque quando uma crise se fecha em um país, de repente abre em outro, e essa verticalização nos daria essa expertise de talvez avançar em novos mercados e aí não sofrer tanto. E hoje a gente está refém dessa exploração primária. No gado não é diferente, você vê que o Estado hoje exporta gado em pé, é um erro, porque na verdade a gente tinha que aparecer, a gente pulou do segundo maior produtor de boi do Brasil para quinto, e a gente continua produzindo boi e vendendo boi, quando na verdade deveríamos estar vendendo carne. Eu acho que toda a cadeia produtiva do Estado, infelizmente, peca e sofre com essa situação de exportar e de produzir de forma primária. Não é diferente com o minério, como eu disse, o boi, a madeira, enfim, os recursos naturais que o Pará tem, por ser um Estado extrativista, infelizmente ainda produz de forma primária. Isso realmente é uma situação que nos deixa mais ainda vulneráveis. O município, recentemente, promoveu aqui inúmeros cursos profissionalizantes nas mais diversas áreas, cursos técnicos,
mas nem sempre a procura ou interesse da população é o desejado. E nós percebemos, é um fato, que a mão de obra da nossa região, ela sofre muito na questão de qualidade. Será que não está faltando por parte do cidadão, por parte do popular, a conscientização de que ele precisa se qualificar para que possa enfrentar o mercado, lidar com o mercado de trabalho de uma forma mais efetiva, de uma forma melhor preparado? Sem dúvida. Como representante do setor produtivo, à frente do Sindicato da Indústria Madeireira e do Sindicato dos Produtores Rurais, é um interesse nosso, inclusive, usar o Sistema S, o SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizado Rural, o SENAI, que é o Serviço Nacional da Indústria, inclui aí o SESI e todo o sistema SEBRAE. A gente recentemente está buscando, junto com a Prefeitura Local, criar esses links de curso de capacitação. O município tem uma escola técnica, a ETEPA. Eu acho que é nosso dever, junto ao Estado, junto ao Sistema S, inclusive com a Federação, buscar esses cursos de capacitação e tentar instigar, Tassiano, tentar desenvolver no município esse interesse em se capacitar. A gente sabe que hoje o mundo caminha para a modernidade. Hoje os equipamentos, um simples caminhão hoje, ele tem hoje na sua maioria computador de bordo, leituras assim, instrumentais, que o cara depende no mínimo de ter um segundo grau, né? Se o cara vai fazer um curso hoje de operar uma máquina, uma reta escavadeira, uma PC, se ele não tiver leitura mínima de computação, hoje você pega uma plantadeira dessas que está aí fazendo agricultura tecnificada, é um joystick de computador. Você pega esses implementos aí, plantadeira, colhedeira, são equipamentos extremamente tecnificados. Então eu acho que cabe a nós também instigar isso, mas cabe também aos munícipes, as pessoas começarem a entender que o mundo mudou, que o mundo evoluiu, que a educação precisa se estabelecer e que essa capacitação abre mercado não só local, mas também extra-município. Muitas vezes a crise chega aqui e você, de posse de um conhecimento maior, de uma tecnificação maior, você pode, por exemplo, ir para um estado vizinho, buscar novos rumos, né? E buscar essa empregabilidade que a gente, infelizmente, como você disse, da região norte, sofre mais por não ter essa capacitação. Franklin, eu quero falar da questão aqui do porto, do porto e do polo industrial madeireiro, mas já que você tocou na questão aqui do agronegócio, por exemplo, o agronegócio no Brasil, tratando-se de economia, tem uma expressiva participação. Ou seja, representa aproximadamente 22,15% do PIB. Isso em 2002. O Brasil ocupa a primeira posição no quesito produtor mundial de café, açúcar e laranja. O primeiro também na área de produtor de cana e açúcar e líder na exportação de açúcar e etanol. Era o maior exportador mundial, né, de carne bovina e de aves. Agora ocupa a segunda posição e é o segundo colocado no que diz respeito à produção mundial de soja. Qual a importância, de fato, do agronegócio nesse momento tão difícil que a economia passa? Queria que os gestores brasileiros entender que o país é um país do agronegócio, que nós somos um país agrícola, que temos aí 8.511.000 km² e boa parte dessa área de terras agricultáveis com recursos hídricos extraordinários. Recentemente a gente teve em 2015, como eu disse há pouco, um PIB negativo de 6,8% e felizmente tivemos um superávit primário no agronegócio de 1,8%. Quer dizer, a gente realmente tem aí essa balança comercial de 22%, como você colocou, do PIB nacional. Falta políticas públicas. E eu diria, Tassiano, que hoje, no mundo inteiro, os Estados Unidos é muito protecionista com o seu agricultor, com o seu produtor rural. Ele fecha a barreira, ele protege quando o milho. Enfim, esse protecionismo americano afeta até os países de terceiro mundo. E nós somos um país do agronegócio. Nós devemos maximizar. Hoje nós estamos falando aí algo em torno de 65% de soja por hectare. Tailândia, especificamente, já fala em 150 sacas de milho por hectare. O milho agora deu um pipoco, foi a R$53, R$55. O que precisa é o país entender e subsidiar essa economia agrícola. Franklin, você falou que o Brasil é o país do agronegócio. Nós temos disponibilidade de terras, agricultáveis, temos abundância de água, tecnologia de ponta, luminosidade, clima favorável e solo. Realmente o que está faltando? Porque, de fato, o país é um país do agronegócio. Políticas públicas. Para começar, a gente tem que extirpar
a corrupção. Infelizmente, imagina você que aqui na região norte, os recursos que tem de FNO, de Pronamp, de diversas linhas de crédito nos bancos de fomento, recentemente nós promovemos aqui o encontro de 3 bancos de fomento, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Basa. Em outubro último a gente fez um encontro aqui com esses 3 superintendentes. Eu fiquei assustado, falando de números locais, o gerente do Basa disse que tem recurso sobrando no Basa para investir no agronegócio. No Banco do Brasil não é diferente, Caixa Econômica está aí chegando com uma carteira agrícola extraordinária. Até os bancos privados, Tassiano, hoje já está buscando linhas de crédito agrícola, quer dizer, por entender que é um recurso que tem solidez, que tem liquidez, e o que falta realmente é um alinhamento de políticas públicas com essa finalidade. E no mundo inteiro, onde você encontra agronegócio, você tem que ter subsídio. E não adianta você pensar que a gente vai produzir a partir de enxada, de foice. Acabou. Hoje a tecnologia tem que chegar no campo, a gente tem que estar realmente trabalhando, focado numa economia de agronegócio com capacitação máxima, para a gente poder, inclusive, ter concorrência, participar desse cenário mundial. Eu diria hoje que o Brasil tem capacidade de alimentar o mundo, por todos esses pré-requisitos que você colocou, que o país detém. A gente realmente é o país do agronegócio, a gente tem o melhor clima, tem as 4 estações definidas, terras extremamente agricultáveis e toda uma economia rural realmente provando há mais de 3 séculos, no caso do cacau tem quase 4 séculos, que realmente é um produto com liquidez no mundo inteiro. O único país do mundo que produz chocolate somos nós, agora recentemente Malásia e África, mas o know-how secular sempre foi nosso. Então, o país do café, o país da cana-de-açúcar, o país do cacau, tem que ser o país do agronegócio e o homem do campo tem que receber esse prestígio. Políticas públicas para capacitar, para estimular o homem do campo, para que ele tenha qualidade de vida no campo. Eu acho que o país tem que ser o país do campo, o país do agronegócio. Esse sim é o país do futuro e eu sou muito apaixonado por esse tema, por ser um produtor rural, por ser um pecuarista e espero que a gente consiga trazer essa qualidade de produção para a gente poder gerar renda e emprego a partir do agronegócio, sobretudo nessa região que eu acho que é o nosso futuro. Franklin, para a gente concluir aqui o segundo bloco, então, no terceiro, a gente fala sobre a questão do porto e do polo. Dentre os desafios a serem vencidos com relação ao agronegócio, qual destes desafios você considera o maior? A questão da infraestrutura e logística, a legislação tributária que é complexa nesse setor, recursos financeiros inadequados, gestão empresarial, falta de gestão empresarial, mão de obra não qualificada, concentração em grandes empresas. Quais destes desafios você acha que... São vários. Para começar, os insumos que a gente importa para o agronegócio, na sua maioria, são importados. Só um detalhe, insumos são os elementos necessários para que haja para que a atividade seja possível. Adubo, tipo defensivo, né? Apesar de que o mundo fala em cultura orgânica, mas a gente sabe que infelizmente tem que ter os defensivos, tem que ter o adubo, as correções de solo, sobretudo semente de qualidade. O país tem que começar a produzir, ter essa excelência. Logística, nós temos já portos aí no Brasil inteiro. No caso de Tailândia, a gente tem uma das melhores logísticas do Brasil. Pra vocês terem ideia, a produção do Mato Grosso passa aqui na nossa porta para embarcar em Barcarena. 2.400 quilômetros, nós estamos a 170 quilômetros do porto. Nós temos 220 mil hectares de terras agricultáveis, água em abundância, estação definida, luminosidade, como você bem colocou. E eu acho que os gargalos em nível nacional são esses. O governo tem que entender de uma vez por todas que nós somos o país do agronegócio, o país é agrícola, e criar uma linha de crédito até com uma certa proteção para que o agricultor, e estímulo, subsídio. Não adianta você pensar que no mundo inteiro tem que ter subsídio, e aqui não tem que ser diferente. A gente tem que transpor esses gargalos e sair dessa dependência das multinacionais, como eu disse, nesses insumos. Produzir, começar a gerar, e aí eu diria que vem pesquisa, o governo tem que investir em pesquisa, estimular com que o país produza pesquisa voltada para o homem do campo, voltada para o agronegócio. Aí sim a gente avança e fica em nível de competição de igual teor com a Europa, com os Estados Unidos, com esses países que realmente já detêm esse conhecimento e essa tecnologia. Não saia daí, o Sem Cortes volta daqui a pouquinho.